Só para a gente reforçar um pouco o conceito de estruturas com restrição de acesso, né? Então a gente fala em filas, não, para assistir depois a novela. LIFO, fala em filas, que é o critério FIFO, né? E a gente fala da estrutura mais genérica que tem, que ela é conhecida na literatura pelo acrônimo DEC, né? Que é o acrônimo de Double Ended Queue, ou, fazendo uma tradução para o português aí, seria uma fila, né? Com dois fins, né? E dois começos também. E aí a gente dá discorre um pouquinho sobre isso, não vamos ficar lendo isso aqui não. Mas a gente fala então nas variações, né, dessas combinações. Um deck de entrada restrita, como o nome está dizendo, a gente permite a entrada de dados de um dos lados, mas permite a retirada de ambos os lados. Uma outra variação é um deck de saída restrita, que permite inserção dos dois lados e retirada de um lado só. Aquela situação da fila do banco em que as pessoas com necessidades especiais chegavam e entravam na fila, no início da fila, forma qual dessas estruturas aqui? Hein? Aquela situação de uma fila do banco em que as pessoas com necessidade especial chegavam e furavam a fila, ela constitui qual dessas estruturas que está aqui? É uma fila? É uma filha? É um deck? É um deck de entrada restrita? É um deck de saída restrita? Hã? É uma fila, né? Não, é fila não. Como é que era a situação? Aqui está o caixa. Do caixa, né? Então ficava o cara lá atendendo uns clientes aqui. E a fila estava aqui. Aí chegava alguém. Esse desenho aqui está generalizando pessoas, né? Homens, mulheres, crianças. Chegava alguém com necessidade especial. Entrava por aqui. E aqui ia pro caixa. O que é isso? Deck de saída restrita. Concordam com o colega aqui da frente? Não. Não? Então o que é? Onde foi que ele errou? Deck de entrada. Isso aqui é uma entrada para fila? Isso aqui é uma entrada para fila? Isso aqui é uma saída para estrutura? Então a gente entra dos dois lados e sai de um lado só. Não estamos considerando a hipótese dos caras que vão abandonar, vão desistir de esperar e vão embora, né? Isso não estamos considerando, porque quem quiser pode sair a hora que quiser, mas a gente não trabalha com essa hipótese. Chegou, entrou na fila, só sai para ir para o caixa. Então isso aqui é o que mesmo? Deck de saída restrita. Deck de saída restrita, né? A gente precisa aprender, pessoal, a interpretar texto também. Fazer redação. Uma coisa importante para nós aqui também é isso. Na realidade, o nome das coisas diz o conceito, né? Só que a gente não presta atenção, a gente não atenta. Mas está ali, quem atentar um pouquinho para o que está dizendo, a gente vê aqui o conceito e identifica logo com aquele ali. É um deck de saída restrita.
Né? Muito bem. Então aí a gente fala dos conceitos e blá blá blá, um blá 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 danado ali, né? Depois, a questão mesmo, o que era mesmo? Descreva o algoritmo. Considerando uma estrutura de dados similar à vista em aula para implementação de classe fila com arranjo circular, descreva algoritmos para inserção e retirada de elementos, considerando a política de acesso DEC. DEC é o quê? Entrada dos dois lados, saída dos dois lados. Então, a solução está aqui, né? Também a gente precisa sair escrevendo código de uma maneira desesperada, a gente precisa mais uma vez interpretar o texto. O que é que está pedindo? Qual que é o problema? A gente fazer um algoritmo de inserção e de retirada. A gente vai fazer um só, né? Mas para fazer um só que atenda, né? Então a gente vai colocar aqui, né, um parâmetro que define de qual lado você quer que faça a inserção, de qual lado que você quer que faça a retirada. E com isso a gente generaliza. Né? Então é o que eu escrevi aqui. O ponto é considerar nos algoritmos a possibilidade de inclusão e exclusão no início ou no fim da estrutura. Acabou agora até esse conceito de início e de fim. Início e fim é para fila porque é bem definido. Né? Aqui é de um lado ou do outro. Que os dois lados é início, os dois lados, né, são fim ao mesmo tempo. Né? Então fica sob a responsabilidade do chamador, de quem vai fazer o uso dessa operação de inserção ou de retirada, falar de que lado que ele quer movimentar. Né? E ele vai passar essa informação no meio do parâmetro que eu chamei aqui lado. Né? Lógico que são utilizados os métodos posição anterior e posição posterior, né, que a gente usou lá na classe de fila implementado com arranjo circular. Né? E aí fica simples. Então é praticamente uma repetição daqueles códigos lá, o insere. Né? Além, então, do parâmetro do objeto que está sendo inserido, a gente tem aqui uma marcazinha do lado. Né? Que o chamador vai ter que informar qual lado que ele quer. Né? Na inserção a gente faz o teste de fila cheia, obviamente que se a fila estiver cheia não vai deixar entrar, né? Aproveitando o que estava lá, porque isso aqui não é mais uma fila, mas estamos aproveitando a estrutura, o método, né, de testar a fila cheia lá da classe fila. Né? Se a fila está cheia, lança exceção, se não, a gente testa o lado. Se o lado for 1, né, a gente faz exatamente como a gente fez, né, numa situação de pilha, que é colocar no topo, colocar no fim. Né? Perdão, aqui o lado 1 é o início. Então é a inserção exatamente como é na fila. A gente decrementa a posição então e coloca o elemento lá, né? Usando, obviamente, a operação de arranjo circular, né? Que a gente implementa aquela aritmética modular, tá? Na posição anterior. Colocou o objeto e incrementou o tamanho. Se o lado for 2, a gente vai fazer a inserção no que a gente chamava na fila de fim. É o outro lado. A gente incrementa a posição, coloca o objeto lá, né? E incrementa o tamanho da... Se o lado não for 1 nem 2, ainda nos damos ao luxo de checar a consistência do lado. Né? Então a gente manda uma inserção de lado e vai. Eu vou passar para vocês, tá? Isso aí não está no drive não, né? Não. Vai estar. A mesma ideia, o mesmo raciocínio a gente aplica para o método de retirar. Né? Aqui agora tem o retirar, ele retorna a referência do objeto retirado. Né? Então ele, em tese, ele não tinha parâmetro de entrada. Agora tem o parâmetro lado. Né?
E aí também da mesma forma, o mesmo raciocínio, só que invertido, né? Se a fila estiver vazia, a gente lança a exceção, não retira o objeto de uma fila vazia. Senão, se o lado for 1, a gente vai pegar o objeto do início da fila, né? Incrementa a posição de início pegando a posição posterior, utilizando a aritmética modular, né? Decrementa o tamanho da fila, né? E retorna o objeto para o chamador. Se o lado for 2, a gente vai pegar o cara que está no final da fila, né? Decrementa a posição do fim, né? E decrementa o tamanho da fila e retorna o objeto que estava lá para o chamador. E se o lado não for nem 1 e nem 2, dando exceção de lado e base. Beleza. Obrigado. Você sabe que eu posso cobrar a royalty, né? Ah, Mais caro, assim, né? Posso cobrar direito de imagem, direito de arena. É, colocar aquelas vozinhas. Vozinha do DFTV, do linha direta. É. Muito bem, pessoal. Ok? Alguma dúvida? Isso aqui é mais... A avaliação não vai ser nesse sentido da gente estar escrevendo código, essas coisas não, né? Mas é porque esse código aqui é mais fácil escrever ele assim no código do que descrever, né, no português ou num português estruturado. Porque o código já estava pronto lá mesmo na classe, então a gente pega, copia e ajusta com meia dúzia de... né? Mas é só fazer a combinação. Ambos aqui, o retira e o insere, na realidade, é uma combinação do retira e do insere, né? Tratando os dois lados. Aqui agora é a gente fazendo uma associação, né, de elementos mecânicos ou elementos hidráulicos com as nossas estruturas de restrição de acesso, né? E aí, então a gente tem aqui na verdade não é hidráulico, ele é mecânico mesmo, né? Porque o que a gente armazena aqui são esferas e não água, né? Mas o mesmo raciocínio vale para a água também. Então a gente tem o símbolo de um tubo, né? Qual é a associação de um tubo com uma estrutura de dados que a gente utiliza aqui? Com que vocês fariam a associação desse objeto aqui? O que é um objeto, o que é uma estrutura que armazena esferas, por exemplo, aqui no computador? Ninguém sabe? Ninguém tem a mínima ideia? Ninguém faz essa associação de imediato, não? O que é um tubo? Um tubo é um vetor, né? Vetor. Armazena uma quantidade de esferas lá. Onde é que eu armazeno uma quantidade de dados do mesmo tipo? Por exemplo, do tipo esfera? Num vetor, né? A estrutura encadeada também é o raciocínio mesmo. Mas a gente faz a associação imediata, né, do tubo com um vetor, com um arranjo, né? Aqui é o símbolo de uma válvula que permite a passagem de esfera da esquerda para a direita, né? Na realidade o desenho seria uma coisa assim, onde a esfera então entra aqui, né, e força um pouquinho e sai para lá. Quando a esfera vem daqui para cá, né, ela bate aqui e aí então ela não passa daqui para cá, né? Essa é a origem do símbolo da engenharia mecânica, né? Obviamente essa válvula aqui permite o fluxo no sentido oposto, né? Permite a passagem de esferas da direita para a esquerda. Essa aqui permite, então, a esfera entrando aqui, ela consegue levantar a válvula para passar, vindo de cá ela também consegue levantar a válvula para passar, e então ela permite a passagem de esferas nos dois sentidos, né? Uma barra, um terminal que não deixa passar, né, esfera para lado nenhum, né?
E considerando então esses elementos aqui, mecânicos, a gente vai fazer uma associação deles com as nossas estruturas. Né? Então, uma pilha. Uma pilha é um tubo que de um lado ele está fechado, que não pode entrar nada, e do outro a gente permite entrar e sair. Quem é que consegue representar, fazer outra representação de pilha aqui que não seja essa? Quem consegue? Quem poderia me falar, me ajudar? Desenha outra representação de pilha aí, professor. Com esses mesmos símbolos. Também não conseguem? Hã? Exatamente, é inverter. Caraca, eu pensei nisso, mas eu me achei muito idiota. Pois é, mas não acha não, as coisas estão... O conhecimento, ele é idiota mesmo. O conhecimento, ele é simples, né? Fala aí, porque ele já foi descoberto. Todo o conhecimento, ele já foi descoberto e, portanto, ele é idiota mesmo. Aqui está, né? Bacana, as coisas geniais no início. E aqui é o fim, né, pessoal? Quem consegue fazer uma outra representação de fila aqui usando os mesmos símbolos? É só inverter. Agora aprendeu, né, velho? Só inverter. Deck de entrada saída, de entrada restrita, perdão. O que significa isso? Entrada restrita só entra de um lado, sai dos dois. Então sai para lá, sai para cá e entra para cá. Deck de saída restrita. Só sai de um lado. Qual é o lado que sai aqui nesse desenho? É esse ou esse? É o X. É aqui no X, né? Aqui só permite acesso para cá. A bolinha indo para lá, bate na ponta da válvula e não abre a válvula. Então não sai. Massa. E o deck? O deck tem aquele símbolo de entrada e saída dos dois lados. Quem consegue representar um deck aqui diferente desse? É só colocar em cima, embaixo. É isso aí. Agora eu tô sabendo de ser besta. Fazer em cima e embaixo. Porque fazer inverter não tem jeito, ficou o meu desenho. Aí, professor. Pode. Não, esse é o meu desenho, então seria... Aí, professor. Genial, hein? Aí, ó. Genial. Aí. Seria esse. Isso é para realmente estimular o raciocínio, fazer a analogia dessas coisas, né, pessoal? Mas tá vendo como é que é a resposta curtinha, Mara? Esse é curtinha. Tá vendo? Não é? Mas a primeira não foi curtinha. Foi. Mostra operações, a sequência de operações pop push que devem ser realizadas para levar de A para B, né? Isso vocês já sabem, vocês já fizeram aqui, né? Essa todo mundo que tentou, um dia que todo mundo fez, porque teve muitos aí, com certeza, que nem tentou, nem olhou para isso, né? Mas quem tentou resolver essa lista, esse exercício aqui fez, né? Porque esse aqui nós já fizemos em sala, né? Coisas parecidas com isso, né? Aí tem uma possível resposta, né? Um possível fluxo. Que aí a gente põe as movimentações e o efeito que ela causa lá. Certo? Certo. Ninguém tem dúvida dessa não. E em símbolos, né? X recebe P. O que essa operação faz? Retira o elemento do topo de P e coloca em X. P recebe X, empilha em P o elemento que está em X. X recebe F, retira o elemento do início de F e coloca em X. E F recebe X, enfileira no fim de F o elemento que está em X. Né? Considerando essas operações aí, essas 4 operações, e os testes P igual a vazia e F igual a vazia, descreva um algoritmo para reverter a ordem dos elementos em F. Como é que a gente reverte a ordem do elemento de uma fila usando uma pilha como estrutura auxiliar? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso? Não pensando nas instruções, mas só pensando na lógica. Como é que a gente faz isso?
já fez isso aqui em sala, a gente já fez isso aqui no nosso slide, né? Como é que a gente faz isso? Ninguém consegue imaginar como? Então vamos para a resposta, né? É isso, aí está o algoritmo, né? Enquanto a fila não estiver vazia, né? A gente, X recebe F, P recebe X. Descrevam para mim em português isso aqui, pessoal. Enquanto a fila não estiver vazia, Ah, o X recebe um elemento da fila. X é uma variável temporária, né? é. Como é que é? Então a gente falar em português isso aqui. Enquanto a fila não estiver vazia, muito bem, essa primeira parte tá beleza. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Retira o objeto da fila e coloca na pilha. Né? Ele sai da fila para variável temporária. Para isso é que tem variáveis temporárias, né? Ele não vai ficar lá na variável temporária, vai ficar na estrutura. Sai da fila e entra na pilha. Né? Pronto, então a gente pegou todo mundo da fila e moveu para a pilha. E depois, move de volta e a gente vai ter invertido. Né? Porque pilha serve para isso. Né? Pilha, o último que entra é o primeiro que sai. Então se eu quero inverter, né? O último que vai chegar lá é o último da fila. E esse vai ser o primeiro que vai voltar para a fila. Então a gente inverteu. Como é que é em português esse segundo trecho do algoritmo? Exatamente. E pô, na fila. Exatamente. Perfeito. Né? Pode jogar direto, não, professor? Pode. Por que a gente não pode jogar direto aqui, ô Vitor? Agora, porque o que a gente tem disponível, nós não temos um F recebe P e nem temos um P recebe F. Né? O que nós temos é isso aqui. Aqui, né? No mundo real, ou às vezes na nossa implementação, eventualmente a gente pode implementar para fazer se a gente quiser. Mas com isso aqui, não. Aqui o que nós temos é isso. Você foi direto para a resposta? É. Não, mas a pergunta foi interessante, porque podemos, aqui não. Porque aqui nós não temos uma operação que tira direto um foi no outro. Sempre tem que usar a variável auxiliar. Com o que a gente tem disponível. O que você falou aí da segunda parte, professor? Que eu posso anotar? Eu falei que enquanto Vai a tá no pilha aluno. não estiver vazia, a gente retira um elemento da pilha e coloca. Quando É assim, ó. fez. Isso aqui, Não, da segunda parte. pois é. Enquanto a pilha não estiver vazia, a gente retira da pilha e põe na fila. Né? Ué, então é muita coisa possível. Nossa, vai estar bonito demais. Enquanto a fila não estiver vazia, retira da fila e coloca na pilha. Então o que é? Seria uma situação assim, né? A gente tem a fila assim, a gente vai ter uma pilha P aqui. O que é que a gente vai fazer no primeiro laço? Tira o A e coloca aqui. Tira o B e coloca aqui. Tira o C e coloca aqui. Tira o D e coloca aqui. E a fila ficou vazia. Sim. Né? Acabou. Encerrou o laço. O segundo laço, a gente retira. Nossa, você tá inteligente demais. Tá... E ficou a pilha vazia e a gente fez a movimentação. Tu viu o vídeo? Notem que a gente inverteu os elementos da fila, né? A fila inicialmente era A, B, C e D, nessa ordem, e ficou D, C, B e A. É porque na hora que você for explicar o de cima e o de baixo, você falou a mesma coisa. Não. Eu perguntei quem é que foi e já foi a turma, essa aqui eu nem falei de baixo. Foi a galera que falou. Aqui. Enquanto a fila não estiver vazia, a gente retira da fila e coloca na pilha.
segundo laço. Enquanto a pilha não estiver vazia, retira da pilha e coloca na pilha. Ok? Isso é bom, velho. Ficou claro agora? Se eu cometi algum erro ao expressar, então agora fica corrigido. Tá bem? Eles devem estar pensando que eu sou filho de alguém. Nossa senhora, tá bonito demais. Aqui também é só uma inversão, né? Agora quem está inicialmente populado é a pilha e a fila está vazia. E a gente vai usar aquelas mesmas operações lá e os mesmos testes. E ela veio fazer o quê? Que vai reverter a ordem dos elementos em P. Também é a mesma coisa. Certo? Tira da pilha e coloca na fila, o que estava no topo fica no início. Depois vai retirar da fila, o que está no início é o que estava no topo, tá ele vai 8? para o fundo da pilha. Aqui um exercício de 12. um exercício de execução, né, de teste de mesa de um trecho de código. Né? Professor, você respondeu o 6 ali? Está escrito ali? Ah, tá. E a resposta para esse problema aqui, né, é essa aqui. O senhor tem como você escrever esse 7 aí, por favor? Tá? Como o senhor respondeu? O quê? A lógica dele. Sim. Então a gente tem uma fila, né, inicialmente vazia e tem uma pilha inicialmente vazia também. Certo? E temos uma caneta que escreve agora. Então, punch 3. 3 vem pra cá. Né? Push 12. 12 vem pra cá. Enfileira 5. Aqui a gente está considerando início e fim, né? E aqui topo, né? Tá óbvio, né? Aqui esse já é mais. Então 5. Enfileira 8. Enfileira 10. X recebe quem mesmo? 12. X recebe 12. Certo? 12 saiu. Né? Push 2. Enfileira X. Enfileira push X. Né? E desenfileira. Sai o 5. Então fica a fila 8, 10 e 12 e a pilha 3, 2, 12 com 12 no topo. Né? E o 8 é o início e 12 é o fim da fila. Certo? Não passa agora, viu? Ah? Quem fizer a X aí? Não passa agora. O quê? Não, é. Não seria F, não? Não, é F, isso aqui é. Eita! Por isso que eu rodei aqui pra Ah, foi por isso, né? Que eu não. Isso aqui foi. deu uma... É porque no PQ a gente pôs aí. Conter. Então, puxe ali. Ah, tá. Operações com pilha, push e pop. E operações com fila, enfileira e desenfileira. Certo? Então aí ficou essa resposta aqui. Vai cair sem a prova? Provavelmente. Vai cair uma coisa parecida com essa. Ficou bem mais fácil. Opa, igual o Jorge. Agora nós entramos para a seara de árvores, né? Então,
Aqui ele está pedindo para conceituar árvores binárias e árvores binárias de pesquisa. Né? E para implementar algoritmos para pesquisa, inserção e retirada de itens numa árvore binária de pesquisa. Então tem aí a definição, né? Isso é só a escrita. Né? Árvore é um conjunto finito de um ou mais nós, onde existe um nó especial denominado raiz da árvore, e os demais nós formam conjuntos disjuntos de m maior ou igual a zero, né? Subárvores. Né? A árvore binária é uma árvore de grau 2, né? E que há uma distinção entre o filho da esquerda e o filho da direita. Né? Há um conceito de subárvore da esquerda e subárvore da direita. E árvore binária de pesquisa? Quem é que pode me falar? A árvore binária de pesquisa é uma árvore binária onde todo nó possui um registro. O que mais? Eu só fui até aí. Ah, essa é a definição dela, né? Só foi até aí? O que mais? Diga. Pode falar. Que é a BP, né? Quem é que vai dizer aqui o resto? Qual que é a característica da árvore binária de pesquisa? Vai ter o lado esquerdo e o lado direito. Isso é ela herdou da árvore binária. Mas por que ela se torna de pesquisa? Pesquisa primeiro que ela é ordenada. Ela vai ser... A direita vai ter um filtro, a esquerda vai ser um outro filtro. Qual? Encadeada. Pode ser... Então vamos subir, né? A especificação aqui, né? A árvore binária de pesquisa é uma árvore binária onde todo nó possui um registro. E para cada nó, todos os registros com chaves menores que a chave daquele nó estão na subárvore da esquerda e todos os registros com árvores maiores estão na subárvore da direita. Né? Então, perfeito. Você disse uma coisa, né, que é perfeita. Uma árvore binária de pesquisa ela é uma árvore ordenada. Né? Onde é que está a ordenação? Mas é assim, o maior não fica na esquerda, não? Não, menor fica na esquerda. Vamos pegar só um espaço em branco aqui para a gente poder desenhar. Isso aqui é uma árvore binária de pesquisa. Por quê? Por que ela é uma árvore binária de pesquisa? Porque para todos os nós, né, há uma chave, né, a chave aqui são letras, um nó, e para todos os nós, repetindo, as chaves menores estão na subárvore da esquerda e as chaves maiores estão na subárvore da direita. Né? Essa regra se aplica a esse nó, se aplica a esse nó, se aplica a esse nó, a esse nó, a esse e a esse. Como aplica a todos os nós, se aplica à árvore e, portanto, essa é uma árvore binária de pesquisa. Mas, o Vitor disse que essa árvore binária é uma árvore ordenada. Né? Note o que o Vitor disse. Uma estrutura não linear, uma estrutura hierárquica, ele disse que é uma árvore que é ordenada. Ele falou besteira ou falou uma grande de uma verdade? Falou verdade. Uma grande de uma verdade. Né? E aonde é que está a ordenação? Dá um tchau aí, Vitor. Aí, ó. E aonde é que está a ordenação? Maiores elementos à esquerda e maiores elementos à direita. Exatamente. Quando a gente chega e fala assim, né? Todo mundo que está, né, à esquerda desse cara é menor do que ele, todo mundo que está à direita é menor do que ele, então está ordenado. Esse cara está ordenado. Né? Onde é que estão os menores? Para cá. Onde é que estão os maiores? Para cá. Repetindo isso, né, de forma recursiva por todos os nós. Né? Então, todos os nós estão ordenados e, portanto, a árvore está ordenada assim. Né? E como é que a gente percebe visualmente a ordenação? Vamos pegar uma caneta azul,
que escreva. Pode ser essa aqui mesmo. E aí a gente faz assim, ó. A gente põe um compressor aqui, né? E comprime aqui essa coisa, né? Então todo mundo abaixa. E a hora que todo mundo abaixa, olha como é que fica bonitinho. Fica bonito demais. Olha lá. Né? É muito bacana, né? Tá ordenada lá, a ordenação lá, ó. Né? Não dá? Não é? Dá pra fazer o contrário, isso mesmo. Como é que a gente, partindo disso aqui, a gente chega nessa árvore? Exatamente naquela árvore. Levantando, né? Supondo que isso aqui fosse... Vamos fazer com uma caneta mais forte aqui. Supondo que isso aqui fosse um vetor, por exemplo. Né? Como é que a gente faria para, partindo desse vetor aqui, ordenado, a gente construir a árvore binária de pesquisa perfeita? Como é que a gente faria isso? Vou dar uma dica para vocês. Né? Por onde é que a gente começa a construção de uma árvore? Se a árvore não existisse, né? Quando a gente vai fazer a primeira inserção na árvore, qual que é? Né? Aonde é que esse primeiro nó vai entrar? Na raiz. Não é no meio, não é na raiz. Né? Vai entrar na raiz. Então, quem é o candidato para ser a raiz de forma que a árvore fica mais equilibrada? Aí é quem está no Meio. no meio, né? Quem é que é o meio aqui? É o 0 mais 6 dividido por 2. Né? Quem está no meio é o 3. Então, esse cara aqui é o primeiro que vai ser inserido. Aí, ele vem para a raiz. Vamos construir a subárvore da esquerda dessa árvore aqui ou da direita? Da esquerda. Da esquerda, né? Quem é que tem que vir para o meio? São dois. E quem que vai ser a raiz da subárvore da esquerda? É quem está no meio, né? Divide por Entre 2 de 0 novo. e 2. 0 mais 2, 2 dividido por 2. Quem é que está no meio? O 1, né? Posição 1 é a chave B. Então vem para cá. Né? Vamos construir a subárvore da esquerda ou da direita dessa? Da esquerda. Da esquerda. Né? Quem é que tem que vir para cá? Quem está no meio. Né? 0 mais 0, 0 dividido por 2, 0. Então é o A. Quem é que vai ser a subárvore da direita desse cara aqui? É quem está no meio dessa área aqui, né? É 2 mais 2, 4. Dividido por 2, 2. É quem está na posição 2, que é o C. Né? Agora a subárvore da direita do nó raiz original, que é o D. Né? Para a árvore ficar bonitinha, quem é que a gente tem que pegar, né, para colocar ali na raiz aqui, ó, dessa subárvore da esquerda? O do meio ali, ó. É quem está no meio. Quem é que está no meio? É 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Quem vem para cá é o F. Né? Subárvore da esquerda. Quem está no meio? 4 mais 4, 8 dividido por 2, 4. Né? Quem está na posição 4 é o E. E aqui? Quem está no meio? 6 mais 6, 12. Dividido por 2, 6. É a chave. Beleza. Então, viram que a gente faz o caminho oposto também, né? Usando um algoritmo em que a gente vai sempre pegando, né, o meio do conjunto. E é claro que quando a gente pega o meio, aí a gente estabelece o meio e um subconjunto da esquerda e um subconjunto da direita. Um subconjunto de chaves menores e um subconjunto de chaves maiores. Recursivamente, a gente fazendo assim, até acabar os pedaços, né, de cada uma delas, a gente, a partir de uma sequência de chaves ordenadas, a gente constrói uma árvore binária. Né? Perfeita, com o melhor equilíbrio possível. Né?
o melhor balanceamento possível. Os algoritmos de pesquisa em seção retirada, por favor, recorram à apostila 6, né, que estão lá. Assim como esses conceitos estão todos lá na apostila 6 também. Se na prova você vai pedir que tem que ser um conceito completo para você, a gente pode resolver. Olha, vamos ver. Aí a produção do que? O conceito completo, né, como eu disse, é a interpretação do que significa. Né? Não é decorar as palavras. Se você me perguntar, né, o que é uma árvore binária de pesquisa, certamente que eu não vou falar exatamente com essas palavras assim para você. Mas eu vou falar com palavras que vão querer dizer a mesma coisa. Tá? Né? O que é chave aqui? Isso aqui nem é necessário, mas a gente redunda que uma árvore binária de pesquisa é uma árvore binária. Né? Mas o conceito dela é esse aqui, ó, né? Todos os registros chaves menores do que a chave de um determinado nó estão na subárvore da esquerda e todos os registros chaves maiores estão na subárvore da direita. Isso é essencial ser dito, não necessariamente com essas palavras. Mas esse é o conceito de árvore binária de pesquisa. Né? Porque é assim que estabelece aquela ordenação que a gente desenhou, que a gente mostrou para vocês lá quando a gente achatou a árvore, a gente viu que ela ficou realmente ordenada. A questão 9 é falando sobre o conceito de caminhamento em árvore. Né? Então a gente define caminhamento em pré-ordem, e ordem e pós-ordem, não é mesmo? E a gente está falando aqui em árvore binária, né? Os algoritmos também eles estão implementados lá naquela classe que a gente desenvolveu lá para a ABP, para a árvore binária de pesquisa. Essa aqui é uma árvore genérica, né? É uma árvore de grau 3. Então aí a gente reforça alguns conceitos aqui, né? Perguntando quais nós são folhas, aí a gente lista todos os folhas, né? Qual nó é a raiz? Essa aqui é uma árvore binária? É? Não, ternária. Não é binária, né? Ela é uma árvore de grau 3, né? Ela é uma árvore binária de pesquisa? Não. Não, nem binária, ela não é mais de pesquisa, né? E por isso que nota que não há, né, ordem nenhuma aqui entre as chaves. A chave A está aqui, não necessariamente na subárvore da esquerda estão chaves menores do que A, né? A gente colocou a chave aqui na ordenação, né, ocidental, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aí ele fala aqui, pergunta alguns conceitos que já estão aí marcados, né? E mostra o caminhamento nessa árvore aqui, né? Isso aí dá com uma questão de prova, né? Questão de prova essa árvore. Eu acho que essa 12, essa 11 e essa 12 está muito mais para a prova do que essa 10. Que isso, coloca 10. A 10 era ótima. Não? Já tá pronta, né? Já pronto. Vai ficar Então passa ali. Suponha que você tem uma árvore binária na qual está armazenada uma chave em cada nodo. Suponha também que a árvore foi construída de maneira tal que, ao caminhar nela em ordem central, as chaves são visitadas em ordem crescente. Qual a propriedade entre as chaves deve ser satisfeita para que isso seja possível? É a inversão do conceito, né? É a inversão do conceito, né? Tá.
para todo, o que precisa ser respeitado, a propriedade é essa propriedade que define. Para todos os nodos da árvore, chaves menores que a chave do nodo raiz estão localizadas na subárvore da esquerda, enquanto que chaves maiores que a chave desse nodo estão localizadas na subárvore da direita. E para encerrar a lista, a questão mais fácil de todas. Desenhe a árvore binária de pesquisa AVP resultante da inserção sucessiva das chaves Q, U, E, S, T, A, T, U, O, F, A. Isso aqui é grave, né? Questão fácil. Questão fácil, justamente. E aí a gente até, para efeito de ordenação, a gente fala assim, considere a chave ATIL maior que a chave A. Esse acento aqui é grave ou agudo? Eu tenho tanto tempo que eu não vejo esse negócio, mas que eu não sei agudo. Mais. É agudo? É. O grave é o da crase? É. Ah, muito bem. Então, a chave ATIL é maior que a chave A agudo e ambas menores do que B. Né? Então a gente vai fazer a inserção sucessiva das chaves numa árvore inicialmente vazia. Após, a gente vai apresentar o caminhamento em ordem central. Né? O caminhamento em ordem central dessas chaves vai apresentar essas chaves aqui de que forma, pessoal? Ordenado. Muito bem. Ordenado de que forma? Palavra lá na questão. A esquerda é Os menores. A direita, os maiores. Como é que é o algoritmo de caminhamento em ordem central? Primeiro visita a subárvore da esquerda. Ou seja, falando em outras palavras, primeiro visite os menores, depois visite o do meio e depois visite os maiores. Que ordem que é essa? No final, que ordem que dá? Ordem crescente, né? Das chaves. Né? É assim, pessoal. Isso aqui não é árvore, esse aqui é uma árvore binária. Ah, então vamos pegar só aquele trechinho ali. Vou pegar só esse aqui. Né? Antes de visitar esse aqui, né, percorra a subárvore da esquerda. Antes de visitar esse, percorra da esquerda. É? Então, quem é que vai ser visitado primeiro? É o menor. É? Depois dele, quem? O segundo menor. Depois quem? Está no meio. É? E só depois as chaves maiores. Antes de visitar esse cara, percorra a subárvore da esquerda. Visita. Então, a gente tem as chaves em ordem crescente, né? Em ordem ascendente. Né? Uma questão que eu de vez em quando eu ponho na prova, e nunca vi ninguém acertar, então certamente que eu não vou pôr na prova desse ano para vocês não terem o risco de errar, mas que eu vou perguntar aqui agora. Como é que eu faço para percorrer, né, numa árvore binária de pesquisa? Olha como que é simples, ninguém consegue acertar. Né? Estabelecer a ordem decrescente das chaves. Como é que é o algoritmo? decrescente? É. Fazer o inverso. Faz o inverso. O que, não, me diga o que é o inverso. Você visita a esquerda dos maiores. A esquerda dos maiores. Percorra, né, a subárvore da direita. Visite a raiz e percorra toma para você. Aí, Mário. E percorra, né, a subárvore
esquerda. Né? Então, antes do meio, todos os maiores que ele. Depois o que está no meio, depois todos os menores. O que vai dar isso? Recursivamente isso para todas os nós da árvore, a gente vai ter, né, a ordem decrescente. Esse algoritmo para essa árvore aqui, né, primeira subárvore da direita. Então a gente, primeiro o U, né, depois o S. Então já percorri toda a subárvore da direita desse. Então agora visito, perdão, a raiz e percorro a subárvore da esquerda. Né? Antes desse, subárvore da direita. Não tem. Visito a raiz e por fim, subárvore da esquerda. E temos as chaves em ordem decrescente. Fechou. Só que ninguém nunca acertou essa questão na prova. A gente falando assim, considerando que o caminhamento central, né, apresenta as chaves em ordem ascendente, faça um algoritmo de caminhamento que apresenta as chaves em ordem decrescente. É difícil? É difícil, porque ninguém acerta. Eu acho. Então tem que virar um desafio, né? Quanto é esse? Dessa vez vai cair na prova de novo. Será que dessa vez vocês vão acertar? Uma questão extra, né? Quem for assistir esse vídeo assista 3 vezes. Pois é, então aí, né? Fechou? O ponto aqui nessa questão é a gente saindo, né, sempre sabendo, a inserção começa pela raiz. Então quem é que vai ficar na raiz? É a primeira chave, óbvio, né? Partindo de uma árvore inicialmente vazia, a gente insere o Q, a próxima chave é o U. U é maior ou menor que Q? Maior. Então vem para a subárvore da direita. Né? A próxima chave é o E. É menor do que o Q. Então vai para a subárvore da esquerda. E assim sucessivamente. O S. O S é maior do que o Q, é menor do que o U, que já foi inserido, e então ele entra à esquerda de U, né, mais à direita de Q. E assim sucessivamente a gente constrói a árvore. É muito fácil essa questão, pessoal. Né? Qual delas? Deu até Essa bronca que você agora, falou, né? essa Se aí? vocês errarem. Se vocês errarem, seus animais. Quer O dizer caminhamento em ordem central, como já tinha previsto, era apresentar as chaves, né, em ordem ascendente. Né? Notem, lembrem-se que a gente tinha por definição estabelecido que essa chave é menor do que essa. Então ela realmente apareceu aqui, né, antes dessa. Né? Mas a maior chave de todas as que tinha lá é a chave U. É a que está mais à direita na árvore. Né? Vou diminuir um pouquinho isso aqui para a gente ver a árvore toda. Qual é a chave mais à direita dessa árvore? U. Né? Quem é os candidatos? Quais são as chaves candidatas a substituírem o que se a gente fizer uma exclusão do que? N? L? Como que é a regra? É a chave mais à direita da subárvore à esquerda ou a chave mais à esquerda da subárvore à direita? Quem que é a chave mais à direita da subárvore à esquerda de quê? É o O. Quem é a chave mais à esquerda da subárvore à direita de quê? O S. Né? Um desses dois é o candidato. No algoritmo que a gente implementou em sala, qual é a que a gente utiliza? O mais à direita da subárvore à esquerda. É o O, né? Então, se a gente, eu não sei se eu peço aqui nessa questão para... Não, eu pedi para excluir o E, o U e o F. O E tem dois filhos. Quem que vai ser o substituto do E? O C, pode ser. O C ou o S? o S. É o C ou o F, né? Mas no nosso algoritmo a gente pega o C. Né? Qual a outra chave que eu pedi para excluir? O U. O U, qual que é a regra de substituir o U ali?
Hã? Nó excluído que possui só um filho, o filho assume o lugar do pai e a árvore continua, né, balanceada. E a outra chave que a gente vai excluir é o F. Quem é que vai ser o candidato a substituir o F? O I. Então a exclusão da árvore realmente o C subiu, né? O I subiu para o lugar do F e o S subiu para o lugar do U. E aí a árvore ficou oitava. Fim. Pronto, estamos aptos a fazer